Concorrência, já ouvi falar? Isto não é uma questão teórica, não é académica. Faz diferença na nossa vida, das empresas, dos consumidores e, sobretudo, para a melhoria daquilo que é o desenvolvimento e a riqueza de um país. É isso que vamos tratar no programa de hoje. Venha daí. Então seja bem-vindo a mais uma edição do Business Watch. O Business Watch é um dos programas aqui do canal onde nós procuramos olhar para as questões estruturais, ou seja, aquelas que normalmente fogem às manchetes. Como sabe, Portugal adora manchetes, mas é de coisas de conjunturais e coisas de cá a cá, passa a expressão. Portanto, nós procuramos olhar um bocado para além disto. Como se recorda, na semana passada nós pegámos no tema da concorrência. A concorrência é das coisas fundamentais na economia, até por influenciar a melhoria da produtividade. O Carlos Tavares está aqui comigo, como sabe, é quem faz o programa comigo, fez uma brilhante apresentação. Carlos, nós ficámos naquele índice de concorrência no mercado local, comparando vários países. Onde mostramos que Portugal não aparece bem colocado pelo Banco Mundial. Deixe-me só, Carlos, esqueci-me de referir aqui duas coisas. Em primeiro lugar, lembrar que o programa é possível graças às parcerias que a gente tem, a saber, neste caso concreto, com o Square Management e também com o Bluecrow. E depois lembrar uma outra coisa que é, no primeiro programa, nós enquadramos o problema do ponto de vista teórico. O programa de hoje serve para pensarmos em soluções para o problema de concorrência que a gente tem. Desculpa lá, Carlos, agora já... E eu tive ocasião de dizer que Portugal aparece mal classificado, ou relativamente mal, apesar de ter um bom sistema de regulação da concorrência, caracterizado por uma boa lei da concorrência e por uma autoridade da concorrência que tem um estatuto de independência que é adequado e comparável com as das melhores práticas internacionais. Apesar disso, eu penso que há melhorias a fazer, por exemplo, desde logo no reforço das condições de independência, não do estatuto, mas das condições de independência da autoridade da concorrência. Primeiro, começa logo pela nomeação dos seus responsáveis, do seu Conselho de Administração, que deveria ser feito, pelo menos no caso do Presidente, por concurso público. Eu, aliás, defendo essa prática para todos os reguladores e supervisores, independentes e supervisores. Carlos, qual é a sua crítica ao modelo atual? É que elas são propostos pelo Governo e depois aceitos ou não pelo Presidente da República. Exatamente, e depois há a intervenção da CRESAP, mas que é uma entidade da própria administração. Eu defendo que haja um concurso público onde todos os interessados possam apresentar. Inclusive estrangeiros. Inclusive estrangeiros, acontece isso noutros países. E depois que haja uma comissão independente especializada, entendida na matéria, que possa fazer uma pré-seleção de 3, por exemplo, uma pequena lista de 3 candidatos, que possa então ser apresentado ao Governo e que o Governo possa então escolher uma dessas pessoas. E isso dá logo uma garantia, primeiro, de competência, ou seja, que os melhores se podem apresentar e ser pré-selecionados. E tira aqui aquela suspeita de que depois é sempre amigos ou gente do partido. Exatamente. Mesmo por vezes, mesmo que as pessoas sejam independentes e exerçam a sua função como independência, fica sempre, quando é uma escolha livre do Governo, fica sempre, digamos, a dúvida, que pode ser confirmado ou não na prática, de independência completa do poder político. Segundo, há um conjunto de regras que ainda subsistem em alguns reguladores, não em todos. Eu, por exemplo, na CMVM nunca me defrontei com esse problema, mas tenho ouvido, por exemplo, agora já tenho ouvido presidentes da CMVM queixar-se e da Autoridade da Concorrência também de que a contratação de pessoas para as autoridades precisa de uma autorização do Ministro das Finanças. E essa pode ser uma forma de condicionar a independência do regulador. O regulador obviamente, tem que submeter a um orçamento, porque é uma entidade da administração, que tem que ser aprovado pela Assembleia da República. Mas aprovado esse orçamento, a entidade deve ser livre de gerir os seus recursos humanos dentro do orçamento aprovado. Mas agora deixa-me pegar nessa questão, porque a própria forma de ir buscar receitas não condiciona as autoridades. Não, tem havido uma tendência para que as receitas não sejam receitas das autoridades.
ou seja, as receitas das coimas não sejam... Ou seja, as receitas das multas. Das multas, exatamente, não sejam receitas. Da CMVM nunca foram, por exemplo, e eu acho que isso é uma prática correta, revertem para o Estado, não para o regulador. E na Autoridade da Concorrência, atualmente, penso que também já não revertem para a própria autoridade. Já reverteram em tempos, mas uma parte, pelo menos, mas agora penso que depois da última alteração, que foi feita, salvo erro, em 2013, deixou de haver essa possibilidade da autoridade apropriar das multas que cobra, e isso também é uma garantia de atuação. Sim, mas depois não tem outro problema, que é colocar nas mãos do Governo a possibilidade de começar a limitar os orçamentos das autoridades. É que eu lembro que, por exemplo, já o Carlos Tavares não estava na CMVM e eu lembro de ouvir esta crítica na CMVM. Sim, eu nunca tive essa dificuldade, devo dizer que sempre tive a sorte de poder gerir a CMVM com total independência, sem interferência do poder político e sem esse problema orçamental, porque a CMVM, de facto, uma vez aprovado o orçamento, tinha a possibilidade de gerir os seus recursos humanos dentro do orçamento aprovado. E isso deve ser assim, porque os reguladores têm de ter a possibilidade de recrutar as melhores pessoas, os recursos humanos de que precisarem para exercer bem a sua análise. A restrição orçamental aplica-se a toda a administração pública, como é evidente, mas uma vez aprovado o orçamento não há razões para que o Ministro das Finanças seja chamado a intervir pontualmente sobre a contratação deste ou daquele funcionário para os reguladores. Mas Dio, nós tínhamos chegado neste gráfico e depois temos aqui mais uns slides à frente para ilustrar a matéria que vamos falar hoje. Mas antes disso, dissemos também que não estando o problema na lei nem na regulamentação da concorrência, muitas vezes está na sua aplicação. E aí é que a Autoridade da Concorrência também tem que ter especial cuidado. Por exemplo, a atuação da atividade da concorrência tem que ser tempestiva, ou seja, a atividade económica não para à espera de decisões da Autoridade da Concorrência. E temos um bom exemplo disso, que foi na altura a OPA da SONAI sobre a Portugal Telecom. Temos um exemplo em que a atuação menos tempestiva da Autoridade da Concorrência acabou por condicionar o resultado dessa operação. Nós atualmente praticamente não temos grandes operações de concentração, porque não há grandes operações de concentração entre grandes empresas. Mas tivemos em determinada altura algumas, e uma delas foi essa, em que houve uma oferta pública de aquisição sobre a Portugal Telecom, que carecia naturalmente da autorização da Autoridade da Concorrência, e a Autoridade da Concorrência na altura levou um ano a produzir a decisão. O que é que se passou nesse ano? Mudou tudo. A estrutura acionista da PT, da Portugal Telecom, mudou. Por influência do Conselho de Administração, que era contra a OPA da SONAI. Foram distribuídos dividendos extraordinários aos acionistas, descapitalizando-se a empresa também, e portanto quando se chegou à altura da decisão, quando a Autoridade da Concorrência tomou a decisão, já a estrutura acionista era bastante diferente e o Conselho de Administração e o principal acionista de referência na altura, que era o BES, o Banco Espírito Santo, apesar de só ter 8% da companhia, na prática controlava as decisões principais, a OPA acabou por influência deles, por ser rejeitada. Temos outros casos em que nós falámos também no último programa do mercado, da questão do mercado bancário e daquela grande multa que foi aplicada relativa ao crédito à habitação. Eu tenho dúvidas que o crédito à habitação seja o principal problema de concorrência. Porque aí há concorrência. Na banca. Pelo contrário, há muita concorrência no crédito à habitação. Os bancos, todos eles estão interessados porque é um crédito de risco relativamente baixo, que pondera metade apenas para efeitos de capital que os bancos têm de pôr, e portanto não é por aí. Já no caso, por exemplo, da remuneração dos depósitos, talvez se justificasse alguma intervenção da Autoridade da Concorrência. Outro caso em que é muito popular e que não tem sido, e que a Autoridade da Concorrência não tem de facto atuado, é o mercado dos combustíveis.
porque eu penso que a questão tem sido vista não do prisma mais correto. O problema da concertação no mercado dos combustíveis está à nascença e na Europa, no índice Platts, porque as companhias portuguesas que a distribuição indexam os seus preços ao índice europeu. Eu lembro que eu fui responsável, quando fui Ministro da Economia, pela liberalização do mercado dos combustíveis, com a convicção de que os preços iam descer. Na altura era o Estado que fixava os preços máximos dos combustíveis. Ora, a partir do momento em que há um índice europeu, o índice Platts, ao qual se indexam os preços em Portugal, e que esse índice é controlado por grandes operadores europeus, e muitas vezes que nós ouvimos dizer o mercado, os preços dos combustíveis não desce porque o inverno foi muito frio e houve muita procura na Europa e tal. Mas o problema é que nós estamos a pagar em Portugal o problema do frio na Europa que não temos, não é? E a questão deveria ser colocada mais da relação entre os preços de distribuição e os preços de produção dos combustíveis. E isso não tem sido essa a perspectiva. Portanto, a única investigação que é feita é sobre as margens, que são uma componente relativamente pequena. Carlos, mas a informação que eu tenho nesse aspecto é que as próprias petrolíferas cá seguem os preços internacionais. Não, exatamente, mas esses preços internacionais não têm a ver muitas vezes com o preço de produção, mas têm a ver com o tal índice Platts, que é muito dominado por grandes operadores europeus. Provavelmente o problema da concorrência dos combustíveis deveria ser investigado primeiro até a nível europeu. Okay. Bom, então para seguirmos no slide seguinte, nós temos aqui abuso do poder de mercado, ou de posição dominante, informalidade na economia e por ali dentro. O primeiro caso, o abuso de poder de mercado, é o que diz respeito especificamente nesta lista à questão ainda da concorrência. Okay. E diz respeito, essencialmente, nós vimos no último programa que a dimensão média das empresas portuguesas é muito pequena, é relativamente pequena, mas que há algumas empresas grandes. E é na relação entre essas empresas grandes e as empresas pequenas que a questão da concorrência se pode colocar, em que as empresas grandes podem ter a possibilidade de exercer o chamado poder de mercado sobre as mais pequenas. Sim. Ou abusar da sua posição para impor às mais pequenas condições, muitas vezes que não são justas do ponto de vista da concorrência, quer do preço, quer dos prazos de pagamento, etc. E isso verifica-se efetivamente, e se falar com alguns pequenos produtores, por exemplo, do setor agrícola ou de outros, muitos deles se queixam desse poder de mercado que é exercido pelos grandes distribuidores, que lhes impõem condições muitas vezes pouco menos justas. E aqui a autoridade da concorrência tem uma obrigação de intervir, até porque os pequenos produtores, de facto, os pequenos empresários têm menos meios, não têm meios de defesa própria, e é muito importante que num mercado como o nosso, em que há esse desequilíbrio de dimensão, haja uma intervenção muito, muito forte da autoridade da concorrência, que eu tenho que reconhecer se tem visto relativamente pouco no nosso mercado. Carlos, temos aqui um problema também com a informalidade. Ninguém sabe calcular exatamente. Esse é um dos grandes problemas. Não se sabe calcular, até porque não é observável diretamente o valor da informalidade. Agora, nós temos estimativas que vão entre os 25% aos 23% dos estudos que a OCDE utiliza, até aos 35% do que o professor Oscar Afonso, num estudo na Faculdade de Economia do Porto, fez. Qualquer dos valores, é mau. Mesmo os 23%, estamos a falar quase de um quarto da economia que está no setor informal. Isso o que é que implica? Para além das questões fiscais, implica uma situação de distorção de concorrência gravíssima, em que há, digamos, um quarto da economia em que estão empresas que não cumprem as suas obrigações. Se os impostos não fossem tão gravosos, nós conseguimos. Provavelmente isso é uma das condições para a redução do valor da economia informal, porque se os impostos forem mais baixos, deixa de compensar
o risco de estar na economia informal. A verdade é que ainda essa componente é muito grande e por isso, isso não é um problema da autoridade da concorrência agora. Sim. É um problema de facto do Estado, não é? Desde logo pelas condições de fiscalidade e pelas condições que tem de fiscalizar adequadamente depois a permanência na economia informal. Que é a subsistência de empresas incumpridoras, que é muitas vezes, no caso dos tribunais, que há uma série de empresas zombie que andam por aí, que já deviam estar fechadas, não estão, então fazer concorrência a outra. Deixa-me só terminar o ponto anterior, no sentido que parece que muitas vezes que a questão da informalidade é um problema só de fiscalização. Não é primeiro, como dissemos, ter impostos mais baixos, mas também criar os incentivos corretos, até pela via fiscal, para que as pessoas não queiram estar na economia ou não possam estar na economia informal. Por exemplo, aumentando a possibilidade de deduções de despesas no IRS, por exemplo, as despesas de saúde, de educação e outras que já foram maiores e que eram deduções à matéria coletável que se transformaram em pequenas deduções à coleta sujeitas a um limite muito, muito baixo, e isso impede que as pessoas queiram estar, os consumidores, não é? Peçam as suas faturas, os seus recibos, e queiram estar na economia formal e por essa via arrastem, digamos, os fornecedores desses serviços para a economia formal. Empresas com resultados negativos sistematicamente e que estão ali a prejudicar. Nós já falámos do célebre artigo 35 do Código de Sociedades Comerciais, que não tem consequências e que permite que empresas descapitalizadas, que muitas delas já sem viabilidade, mas que subsistam anos, às vezes já até em regimes de liquidação, mas ainda a operar no mercado e concorrendo com as empresas que estão devidamente capitalizadas e que têm maior produtividade. Tudo isto são fatores que diminuem a produtividade, porque permitem que empresas menos produtivas concorram de forma distorcida com empresas que são mais produtivas e que cumprem as suas obrigações. Corrupção e tráfico de influências. Eu penso que dispensa grande explicação. Quer dizer, quando as pessoas têm a possibilidade de recorrer a meios que não são os legítimos para obter determinados resultados, isso é uma distorção de concorrência que tem que ser combatida. Sim. Naturalmente. O Carlos trouxe aqui um gráfico que é o slide seguinte, que é a questão da regulamentação. O que é isto? É avaliar o impacto. Não, mas ainda temos antes disso mais um conjunto. É verdade. Fontes de limitação da concorrência. Que se traduz todas estas situações. Estão ali em decisões da administração que muitas vezes levam tempo excessivo e que podem não levar o mesmo tempo excessivo para todos os operadores. E isso pode ser também uma fonte de distorção da concorrência, tal como os benefícios fiscais casuísticos, que também existem, e aquilo que já falámos, os tempos e incertezas da justiça económica. Quando a justiça económica demora também muito tempo nos processos de liquidação, nos processos de insolvência, nos processos de execução de dívidas, quando leva tempos excessivos e que podem não ser iguais para todos, não quer dizer que até queiram favorecer, mas por vezes é assim. Há casos que demoram muito tempo, outros que demoram menos, e isso não pode e não deve acontecer para que todos os operadores sejam colocados na mesma circunstância. E há um que é absurdo, que é os prazos de pagamento do Estado às empresas. Que melhorou durante o período da Troika e agora voltou a agravar. Sim, e que é algo inaceitável, porque o Estado tem que dar o exemplo como pessoa de bem, tem que pagar nos prazos devidos e, sobretudo, tem que pagar em prazos que sejam iguais para todos, mais uma vez, porque o facto do Estado se atrasar nos pagamentos e, por vezes, não se atrasar igualmente para todas, quando falamos do Estado, falamos do Estado Central, das autarquias e tudo isso. Quando não usa, por vezes, os mesmos critérios, os mesmos prazos de pagamento para todos, está também aí a interferir e a afetar as condições de concorrência. E depois temos o slide seguinte, não é? O slide seguinte, que é o Estado tem que ter uma preocupação quando produz legislação
de produzir legislação em que o critério da concorrência ou da manutenção da concorrência, legislação, estou a falar sobretudo na área económica, que o critério da concorrência seja um critério efetivo e usado, que seja estudado o impacto da legislação sobre a concorrência. Ora, Portugal, ali as barras têm um significado ao contrário, ou seja, quanto mais alto for, pior é a situação. E Portugal ali, naquele conjunto de países, quando se refere à avaliação do impacto da regulação ou das leis que são produzidas e regulamentos na concorrência, Portugal está muito mais mal classificado do que a maior parte dos países europeus. Mais uma vez, e vimos, este gráfico é concordante com aquele que vimos onde a Dinamarca também não estava bem colocada do ponto de vista de concorrência, estava pouco acima de Portugal, mas vemos ali, por exemplo, o Reino Unido que está a zero, que é a melhor situação. Os Países Baixos e a Alemanha estão muito bem qualificados. Ou os 5 melhores que têm ali um valor uma barra muito baixa que está ali na parte direita. Mas o Reino Unido é impressionante, aquilo é mesmo ali no zero. Mas o Reino Unido de facto é onde há uma prática de facto de avaliação sistemática de impacto da legislação sobre as condições de concorrência. E isso é um dos aspectos que nós temos de melhorar sobre a legislação em geral. Quer dizer, nós, quando produzimos uma nova legislação, temos que ter uma avaliação do impacto dessa legislação sobre as condições de funcionamento da economia e aqui particularmente sobre a concorrência. Carlos, o gráfico seguinte é contestabilidade dos mercados. O que é que isso quer dizer? É a questão da liberdade. Os mercados têm que ser contestáveis do ponto de vista, é uma das formas de garantir a concorrência, do ponto de vista que a entrada, que não há barreiras à entrada e à saída de empresas. Ou seja, que Está a falar de barreiras administrativas. Barreiras administrativas, exato. E aqui nós vemos Portugal uma vez mais, aqui já as barras, quanto mais altas forem, maiores são as barreiras. Curiosamente Portugal, a Alemanha está acima de nós. Exatamente. E também comentámos isso num programa anterior. Não é por acaso que a Alemanha também hoje está a ter alguns problemas de crescimento. Claro que eu também tenho dito quem nos dera ter os problemas de crescimento da Alemanha no nível de rendimento que tem a Alemanha. A verdade é que a Alemanha não tem feito reformas e assistimos até recentemente uma declaração muito interessante que é a Grécia a dizer que a Alemanha tem que fazer reformas na área da economia. Diz o antigo roto ao nu. Exatamente. Mas tudo isto mostra que estas questões têm custos. Pois. Ou seja, quando não se resolvem... Os casos de grandes países ainda é pior, porque eles servem de exemplo e não só, são um magneto para funcionar, para a economia europeia funcionar. E portanto temos ali ainda alguns... E aqui até o próprio Reino Unido ainda sai mal colocado. Mas se virmos a média dos 5 melhores, de facto estão muito melhores que esses e muito melhores que Portugal. E finalmente, no último, temos a questão das barreiras, precisamente à entrada, ainda do ponto de vista da criação dos chamados mercados contestáveis, as barreiras à entrada no mercado, e temos aqui dois grandes setores, o dos serviços e o das chamadas indústrias de rede, que são as telecomunicações, a energia, que são classificadas como indústrias de rede, etc. Ora, nós temos um problema ainda de barreiras à entrada efetivas no setor dos serviços. Não estamos sós. A Itália ali também está próxima, mas com o mal dos outros podemos nós bem. Sim. A França também não é surpreendente nem num caso nem noutro. Nem em França nem em Itália não é surpreendente que haja... Eu aqui queria meter uma colherada, lembrar que muito recentemente o Sr. Draghi escreveu um artigo publicado no Financial Times onde ele dizia que as barreiras dentro da Europa ao funcionamento da economia são elevadíssimas. Pois. No caso da indústria são 45%, equivalente a 45%, e no caso dos serviços 110%. Pois, lá está, os serviços são ainda um problema. Aliás, lembra-se que há uns anos, foi quando o Dr. Durão Barroso chegou à presidência da Comissão Europeia, houve uma grande polémica sobre a diretiva dos serviços. Uma grande polémica, porque houve uma resistência enorme à aprovação da diretiva dos serviços. Por alguma razão Exatamente. E aparentemente essa diretiva, que acabou por ser aprovada, penso eu, com algumas alterações relativamente ao previsto inicialmente, acabou por ainda não resolveu o problema da falta das barreiras à entrada, pelo menos em alguns
países da União Europeia no setor dos serviços. Eu lembro, na altura, a França, de facto, foi um dos grandes resistentes a essa diretiva dos serviços, e lá está. Mas Portugal não tem, porque é um pequeno país e é uma pequena economia aberta, não tem razões para manter, digamos, esse tipo de barreiras à entrada no setor dos serviços. Já nas indústrias de rede, na telecomunicações, energia, etc. E a concorrência é maior. Estamos relativamente bem colocados, aliás, estamos ao nível dos melhores até, embora por vezes na prática, e até recentemente tem havido algumas tentativas de entrada de operadores no setor das telecomunicações, que parece que não tem sido tão fácil como provavelmente se justificaria, e eu não conheço o caso em detalhe, mas é preciso garantir que há condições efetivas de concorrência na entrada desses novos operadores e que não há proteção dos chamados operadores incumbentes. Carlos, para resumir, no programa de hoje, isto é uma questão agora de implementação, não é? Porque a legislação a gente já tem, temos o regulador, agora a questão é como é que se faz o enforcement disto? Primeiro a aplicação da própria lei da concorrência e da forma de atuação da autoridade, como definimos. E depois que tudo o resto, que são leis que estão para além da concorrência, sejam, e todas as práticas, há alguns casos até não são questões de lei, sejam seguidas de forma a que nós possamos garantir que a concorrência no nosso país é uma concorrência saudável, efetiva, e que todas as empresas que normalmente têm uma dimensão relativamente pequena têm condições de operação, que todas as empresas cumpridoras têm condições de operação saudável. Isto não é conversa intelectual, académica, não. Isto é concorrência, melhora a qualidade da vida dos consumidores, dos cidadãos, e depois das próprias empresas. E melhora a produtividade e, portanto, melhora a riqueza do país se as condições de concorrência forem efetivamente melhores. Sim. Carlos Tavares, voltamos na próxima semana com o tema, e antes de irmos embora quero lembrar a Vossas Excelências que o programa é possível graças às parcerias que nós temos, a saber, a Blue Crow e também a Square Management. Fique bem, eu agradeço ao Carlos Tavares mais esta contribuição e nós voltaremos na próxima quinta-feira, às 12 horas. Muito obrigado.